A Chapada Diamantina se estendia majestosa sob o céu azul anil de julho de 2001. Suas formações rochosas milenares criando um labirinto natural de cânions, grutas e platôs que durante séculos havia desafiado exploradores, garimpeiros e aventureiros. Era um lugar onde o tempo parecia suspenso, onde a natureza selvagem do interior da Bahia ainda reinava absoluta sobre vastas extensões de cerrado, caatinga e mata atlântica de altitude. Na pequena cidade de Lençóis, portal de entrada para o Parque Nacional da Chapada Diamantina, o movimento turístico de julho estava no seu auge. Famílias de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília chegavam diariamente, atraídas pelas cachoeiras cristalinas, pelas trilhas desafiadoras e pela possibilidade de reconectar com uma natureza que suas vidas urbanas raramente lhes permitiam experienciar. Entre esses visitantes estava a família Mendonça, de São Paulo. Roberto Mendonça, de 42 anos, engenheiro civil bem-sucedido, especializado em projetos de infraestrutura. Sua esposa, Márcia Santos Mendonça, de 39 anos, pediatra que trabalhava no Hospital Infantil Sabará. E seus dois filhos, Luciana, de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio no Colégio Bandeirantes, e Gabriel, de 13 anos, atleta promissor de natação que treinava no Esporte Clube Pinheiros. A família Mendonça representava o sonho brasileiro de ascensão social através da educação e trabalho duro. Roberto havia crescido em Diadema, filho de um metalúrgico e uma costureira, e conquistado sua formação em engenharia através de bolsas de estudo e muito esforço pessoal. Márcia vinha de uma família de classe média de Santos, mas havia se especializado em pediatria após se formar em medicina pela Santa Casa, sempre com o objetivo de trabalhar com crianças carentes. Juntos, eles haviam construído uma vida confortável na zona oeste de São Paulo, com uma casa em Perdizes, 2 carros, plano de saúde particular e a possibilidade de proporcionar aos filhos as oportunidades educacionais que eles mesmos haviam tido que conquistar com muito sacrifício. As férias de julho de 2001, na Chapada Diamantina, representavam a realização de um sonho que Roberto nutria há anos: mostrar aos filhos a beleza natural do Brasil, além das praias e das cidades. Ele havia passado meses planejando a viagem, estudando mapas, pesquisando trilhas e coordenando com guias locais para garantir que a família tivesse uma experiência inesquecível e segura. A escolha da Chapada Diamantina não havia sido aleatória. Roberto era um entusiasta de ecoturismo e havia lido extensivamente sobre a região em revistas especializadas. Sabia que a Chapada oferecia uma diversidade única de paisagens e atividades: cachoeiras para banho, grutas para exploração, trilhas de diferentes níveis de dificuldade e uma rica história cultural que incluía vestígios da época do garimpo de diamantes. A família chegou a Lençóis no dia 10 de julho de 2001, uma terça-feira ensolarada, depois de um voo de São Paulo para Salvador, seguido por uma viagem de ônibus de 5 horas através do interior baiano. Hospedaram-se na pousada Vila Serrana, um estabelecimento familiar recomendado pelo guia turístico que Roberto havia contratado para acompanhá-los durante a estadia. Seu guia era Antônio Silva, conhecido na região como Toninho da Chapada, um homem de 35 anos que havia nascido e crescido em Lençóis. Toninho conhecia a região como poucos. Havia começado a trabalhar como guia aos 16 anos, herdando o conhecimento tradicional de seu pai, que havia sido garimpeiro nos anos 1970 e 1980. Durante quase 2 décadas guiando turistas, Toninho havia explorado praticamente cada trilha, cada gruta e cada cachoeira acessível na Chapada Diamantina.
Roberto havia contratado os serviços de Toninho através de uma agência de turismo de São Paulo, com base em recomendações entusiásticas de outros turistas que haviam visitado a região nos anos anteriores. As referências descreviam Toninho como extremamente conhecedor, cuidadoso com a segurança e capaz de proporcionar experiências autênticas que iam além dos roteiros turísticos convencionais. Os primeiros dias da viagem transcorreram exatamente como Roberto havia sonhado. No dia 11 de julho, Toninho levou a família para conhecer a Cachoeira da Fumaça, uma queda d'água de 340 metros que se pulverizava no ar antes de atingir o solo, criando um espetáculo visual deslumbrante. Luciana, que havia trazido sua câmera fotográfica digital, uma novidade tecnológica em 2001, registrou centenas de imagens da paisagem espetacular. No dia 12, exploraram a Gruta da Lapa Doce, um sistema de cavernas calcárias com mais de 850 metros de extensão aberta à visitação. Gabriel ficou fascinado pelas formações de estalactites e estalagmites, fazendo perguntas detalhadas sobre geologia que Toninho respondeu com paciência e conhecimento surpreendente para alguém sem formação acadêmica formal. O dia 13 foi dedicado às Cachoeiras do Serrano, onde a família pôde nadar nas piscinas naturais de água cristalina formadas pelas quedas d'água. Márcia, sempre preocupada com a saúde da família, ficou impressionada com a pureza da água e com a beleza preservada do ambiente natural. Durante essas primeiras excursões, Toninho demonstrou repetidamente sua competência como guia. Conhecia não apenas as rotas e as atrações naturais, mas também a história cultural da região, as lendas locais e os aspectos ambientais que tornavam cada lugar especial. Mais importante ainda, mostrava consistente preocupação com a segurança da família, sempre verificando equipamentos, alertando sobre terrenos perigosos e garantindo que todos se mantivessem hidratados e protegidos do sol. Roberto ficou tão impressionado com o profissionalismo e conhecimento de Toninho que decidiu modificar o roteiro original da viagem para incluir uma exploração mais aventureira que o guia havia sugerido. "Seu Roberto", disse Toninho na noite de 13 de julho, enquanto planejavam as atividades dos dias seguintes. "Se a família está gostando de aventura e quer ver algo realmente especial, eu conheço um lugar que poucos turistas visitam. É uma gruta muito bonita, com formações únicas e uma cachoeira subterrânea que é simplesmente espetacular." "Onde fica essa gruta?" perguntou Roberto, sempre interessado em experiências autênticas. "É no vale do rio Mucujezinho, a cerca de 3 horas de caminhada daqui. É uma trilha um pouco mais desafiadora que as que fizemos até agora, mas nada que uma família preparada como a de vocês não possa fazer tranquilamente." Márcia, que havia desenvolvido confiança no julgamento de Toninho durante os primeiros dias, perguntou sobre as condições de segurança. "A trilha é segura para as crianças?" "Luciana tem experiência em caminhadas, mas Gabriel às vezes é um pouco imprudente." "Dona Márcia, a trilha exige atenção, mas é perfeitamente segura se seguirmos as orientações corretas. A parte mais delicada é a descida até a gruta, que tem algumas pedras soltas. Mas eu já levei outras famílias lá sem problema nenhum." Toninho explicou que a gruta era conhecida localmente como Gruta do Cristal, devido às formações minerais que brilhavam quando iluminadas por lanternas. Disse que havia descoberto a entrada há 5 anos, durante uma exploração pessoal, e que desde então levava ocasionalmente grupos pequenos de turistas mais experientes para conhecer o local. "O mais bonito", continuou Toninho, "é que dentro da gruta tem uma cachoeira subterrânea que forma uma piscina natural. A água é gelada, mas cristalina, e o eco dentro da caverna cria um som incrível quando a água cai."
Luciana, sempre entusiástica por novas experiências, imediatamente se mostrou interessada. Pai, parece incrível! Podemos ir? Gabriel, não querendo ficar para trás da irmã mais velha, também demonstrou entusiasmo. Deve ser como aqueles filmes de aventura. Podemos mesmo entrar numa gruta com cachoeira. Roberto conversou brevemente com Márcia em particular. Ambos estavam impressionados com a competência de Toninho e com a beleza dos locais que haviam visitado nos primeiros dias. A ideia de experimentar algo mais exclusivo e aventureiro era atraente, especialmente porque representaria uma experiência única que a família poderia recordar pelo resto da vida. Toninho, disse Roberto após a consulta com a esposa, vamos fazer essa excursão. Que equipamentos precisamos levar? Vou providenciar tudo, respondeu o guia. Lanternas, cordas de segurança, água suficiente para o dia todo e lanche. Vocês só precisam usar roupas confortáveis para a caminhada, tênis com boa aderência e protetor solar. Combinaram de partir na manhã seguinte, 14 de julho, bem cedo para aproveitar as temperaturas mais amenas do início do dia e ter tempo suficiente para explorar a gruta com calma antes de retornar a Lençóis no final da tarde. Na noite de 13 de julho, a família Mendonça jantou no restaurante da pousada, conversando animadamente sobre a excursão do dia seguinte. Roberto mostrava-se particularmente satisfeito por ter conseguido proporcionar aos filhos uma experiência de aventura que eles claramente estavam apreciando. Esta viagem está sendo ainda melhor do que imaginei, comentou com Márcia. As crianças estão se divertindo. Estão aprendendo sobre natureza e geografia, e estamos todos juntos longe das distrações da cidade. Márcia concordou, observando como Luciana e Gabriel pareciam mais relaxados e conectados entre si do que costumavam estar em São Paulo, onde as demandas escolares e sociais frequentemente os mantinham ocupados com atividades separadas. Antes de dormir, Roberto conferiu mais uma vez o equipamento que Toninho havia recomendado. Organizou mochilas pequenas para cada membro da família, com água, protetor solar, repelente e uma muda de roupa para o caso de se molharem na cachoeira subterrânea. Carregou também sua câmera fotográfica com filmes extras, determinado a documentar a aventura especial que os aguardava. Luciana passou parte da noite escrevendo em seu diário, um hábito que mantinha desde os 14 anos. 13 de julho. Amanhã vamos para uma gruta secreta que quase ninguém conhece. O Toninho disse que tem uma cachoeira dentro da caverna e formações de cristal que brilham quando você ilumina com lanterna. Estou super animada. Esta viagem está sendo incrível. O Gabriel está muito menos chato que o normal. E papai e mamãe estão relaxados e felizes. Mal posso esperar para contar tudo para a Fernanda quando voltar para São Paulo. Gabriel, por sua vez, passou o tempo organizando sua coleção de pedras que havia coletado durante as caminhadas dos primeiros dias. Sonhava em encontrar cristais genuínos na gruta do dia seguinte, talvez até mesmo fragmentos de diamantes que pudessem ter sido esquecidos pelos garimpeiros do passado. A última entrada no diário de viagem que Roberto mantinha registrou suas expectativas para o dia seguinte, 13/07/2001. Amanhã será o grande dia da viagem. Toninho vai nos levar para uma gruta especial que poucos turistas conhecem. Estou confiante de que será uma experiência inesquecível para toda a família. As crianças estão radiantes, Márcia está relaxada, e eu me sinto mais conectado com eles do que em meses. Essa viagem está valendo cada centavo e cada hora de planejamento. A manhã de 14 de julho de 2001 amanheceu clara e fresca, com temperatura de 18 graus Celsius, que prometia um dia perfeito para a caminhada. Toninho chegou à pousada às 7 horas em ponto, carregando uma mochila grande com equipamentos e suprimentos para a expedição do dia. Bom dia, família! Prontos para a aventura?
cumprimentou com seu sorriso característico. Roberto havia acordado a família às 6 horas para garantir que todos estivessem preparados e bem alimentados antes da partida. Tomaram um café da manhã reforçado no restaurante da pousada. Frutas tropicais, pães, ovos mexidos, suco de laranja fresco e café forte para Roberto e Márcia. Antes de partirem, Toninho revisou mais uma vez o equipamento e as orientações de segurança. Vamos fazer uma caminhada de aproximadamente 3 horas até a gruta. A trilha é bem marcada nos primeiros 2/3, depois fica um pouco mais selvagem. Vamos sempre em fila, eu na frente, as crianças no meio e os pais atrás. Se alguém se cansar ou se sentir mal, avisa imediatamente. Às 7h30, o grupo partiu da pousada Vila Serrana em direção ao ponto de início da trilha, localizado a 15 minutos de caminhada pela cidade de Lençóis. O proprietário da pousada, seu Benedito, se despediu da família com votos de boa viagem e recomendações para que retornassem antes do anoitecer. Toninho conhece esses matos como ninguém, disse seu Benedito para tranquilizar Roberto. Vocês estão em boas mãos. A trilha inicial seguia uma antiga estrada de garimpo que havia sido usada décadas antes para transportar equipamentos e suprimentos para os locais de mineração no interior da Chapada. O caminho era relativamente largo e bem definido, passando por paisagens variadas que incluíam campos de sempre-vivas, formações rochosas esculpidas pela erosão e pequenos riachos que desciam das montanhas. Durante a primeira hora de caminhada, o grupo manteve um ritmo confortável. Toninho apontava plantas medicinais nativas, explicava a geologia das formações rochosas e contava histórias dos tempos do garimpo que havia aprendido com seu pai e outros moradores antigos da região. Aqui passavam as tropas de burros carregando diamantes para Salvador, explicou enquanto atravessavam um trecho da antiga estrada calçada com pedras. Meu avô contava que às vezes encontravam pedras preciosas perdidas ao longo do caminho. Luciana documentava a caminhada com sua câmera, capturando tanto as paisagens quanto os momentos familiares. Gabriel coletando pedras interessantes, os pais conversando animadamente com Toninho e os panoramas deslumbrantes que se revelavam a cada curva da trilha. Após 2 horas de caminhada, o grupo fez uma parada para descanso e lanche em um mirante natural que oferecia vista panorâmica do Vale do Rio Mucujezinho. Roberto consultou seu GPS portátil, outro equipamento moderno para a época, e confirmou que estavam seguindo a rota planejada. Daqui para frente, a trilha fica um pouco mais desafiadora, informou Toninho. Vamos descer pela encosta da montanha até o fundo do vale onde fica a entrada da gruta. É uma descida íngreme, mas com atenção não tem problema. Márcia verificou se todos estavam bem hidratados e se não havia sinais de fadiga excessiva. Gabriel, o mais jovem do grupo, mostrava energia abundante e impaciência para continuar a aventura. Luciana, sempre responsável, ajudou a organizar os equipamentos após o lanche. A descida pela encosta da montanha exigiu mais concentração e cuidado. A trilha se estreitou significativamente, serpenteando entre pedras soltas e vegetação densa. Toninho demonstrou sua experiência, orientando o grupo sobre onde pisar, como se equilibrar nas passagens mais difíceis e quando parar para verificar se todos estavam seguindo com segurança. Cuidado com essas pedras aqui, alertou em determinado momento. Elas podem rolar se pisar com muita força. Apoiem sempre numa pedra firme antes de dar o próximo passo. Roberto ficou impressionado com a habilidade de Toninho para navegar pelo terreno acidentado e com sua atenção constante à segurança da família. O guia claramente conhecia cada pedra, cada árvore e cada característica do terreno. Às 10h45, após 3 horas e 15 minutos de caminhada, o grupo chegou ao fundo do vale, onde se localizava a entrada da Gruta do Cristal. O local era de beleza impressionante.
um anfiteatro natural formado por paredões de pedra de mais de 50 metros de altura, cobertos por vegetação exuberante e atravessados por pequenas cascatas que criavam um ambiente de frescor e umidade. A entrada da gruta era uma abertura discreta na base do paredão rochoso, parcialmente oculta por samambaias gigantes e bromélias. Não era o tipo de entrada óbvia que turistas convencionais encontrariam facilmente, o que explicava por que o local permanecia relativamente desconhecido. "Chegamos", anunciou Toninho com satisfação. "Bem-vindos à Gruta do Cristal." A família ficou em silêncio por alguns momentos, contemplando a majestade do local. Roberto pegou sua câmera e começou a fotografar, tentando capturar a grandiosidade do cenário natural. Márcia comentou sobre a sensação de estar em um lugar completamente isolado da civilização. "É incrível como mudou a paisagem", observou. "Parece que estamos em outro mundo." Toninho começou a preparar os equipamentos para a exploração da gruta. Lanternas potentes, cordas de segurança e capacetes improvisados que havia trazido para proteger a cabeça durante a navegação pelos túneis subterrâneos. "Antes de entrarmos", explicou, "preciso dar algumas orientações importantes. Lá dentro é escuro, então vamos sempre em fila e ninguém se afasta do grupo. O chão pode ser escorregadio por causa da umidade, então vão com cuidado. E se alguém se sentir mal ou claustrofóbico, avisa imediatamente." Às 11h15 da manhã de 14 de julho de 2001, a família Mendonça seguiu Toninho para dentro da Gruta do Cristal. Eles não sabiam que estavam entrando em um mistério que permaneceria sem solução por 20 anos e que se tornaria um dos casos de desaparecimento mais intrigantes na história da Chapada Diamantina. A última imagem de segurança registrada na câmera de Luciana mostra a família sorrindo na entrada da gruta com Toninho preparando as lanternas e explicando os procedimentos de segurança. Todos pareciam relaxados, confiantes e animados com a aventura que os aguardava. Essa fotografia se tornaria evidência crucial nas investigações que se seguiriam, mas também um lembrete doloroso de que nem todas as aventuras têm finais felizes, mesmo quando são planejadas e executadas com todo o cuidado possível. O silêncio que se seguiu à entrada da família na Gruta do Cristal se tornaria um dos mistérios mais duradouros e perturbadores da Chapada Diamantina, desafiando investigadores, especialistas em resgate e exploradores durante 2 décadas completas. A primeira pista de que algo havia dado terrivelmente errado chegou na noite de 14 de julho de 2001, quando a família Mendonça não retornou à pousada Vila Serrana na hora prevista. Seu Benedito, o proprietário da pousada, começou a se preocupar às 19 horas, quando o grupo deveria ter chegado para o jantar. Às 20h30, com a escuridão se instalando sobre Lençóis, seu Benedito telefonou para as autoridades locais, reportando que uma família de turistas paulistas e seu guia não haviam retornado de uma excursão programada para um dia. A primeira equipe de busca partiu às 6 horas da manhã seguinte, 15 de julho, composta por bombeiros de Lençóis, policiais militares e guias locais experientes que conheciam bem a região. Seguiram a trilha principal que Toninho costumava usar para levar turistas, esperando encontrar o grupo atrasado, mas seguro em algum ponto do caminho. O que encontraram foram apenas pegadas na lama seca da trilha, confirmando que o grupo havia passado por ali no dia anterior. As pegadas seguiam a rota normal até aproximadamente 2/3 do caminho. Depois, desapareciam na pedra nua das encostas rochosas. Durante os dias seguintes, as buscas se intensificaram dramaticamente. Equipes especializadas de resgate chegaram de Salvador, Brasília e até mesmo de São Paulo, trazendo helicópteros, cães farejadores e equipamentos especializados para exploração de cavernas.
A operação de busca se tornou uma das maiores mobilizações de resgate já realizadas na Chapada Diamantina. Mais de 200 pessoas participaram dos esforços durante as 2 primeiras semanas. Bombeiros, policiais militares, membros do Corpo de Bombeiros especializados em resgate em cavernas, guias locais, voluntários da comunidade e até mesmo outros turistas que se ofereceram para ajudar. Helicópteros sobrevoaram sistematicamente toda a região num raio de 50 quilômetros de Lençóis. Cães farejadores foram trazidos de Salvador para tentar detectar vestígios humanos ao longo das trilhas principais e secundárias. Mergulhadores exploraram todas as cachoeiras e poços d'água conhecidos na região, temendo que alguém pudesse ter se afogado. As investigações revelaram rapidamente informações perturbadoras sobre Antônio Silva, conhecido como Toninho da Chapada. Lacy, contrariamente às referências que Roberto havia recebido em São Paulo, Toninho não era um guia licenciado ou registrado oficialmente junto às autoridades de turismo da Bahia. Não havia registro dele em nenhuma associação profissional de guias turísticos, e sua experiência era baseada inteiramente em conhecimento informal, transmitido por familiares e adquirido através de anos, explorando a região por conta própria. Mais inquietante ainda, as autoridades descobriram que ninguém em Lençóis conhecia a localização exata da chamada Gruta do Cristal, que Toninho havia mencionado à família Mendonça. Guias experientes que trabalhavam na região há décadas nunca tinham ouvido falar de uma gruta com esse nome ou com as características que Toninho havia descrito. As investigações também revelaram que Toninho tinha um histórico problemático que não era conhecido pelos turistas que contratavam seus serviços. Havia sido preso 2 vezes por pequenos furtos, tinha problemas com alcoolismo e era conhecido por inventar histórias elaboradas para impressionar visitantes. O Toninho sempre foi meio fantasioso, revelou Dona Maria, uma moradora antiga de Lençóis que conhecia a família Silva há décadas. Ele contava cada história, às vezes misturava verdade com mentira de um jeito que nem ele mesmo sabia mais o que era real. As buscas continuaram intensamente por 6 semanas. Cada gruta conhecida na região foi explorada metodicamente por espeleólogos experientes. Cada trilha, cada vale, cada formação rochosa num raio de 100 quilômetros foi sistematicamente vasculhada. Cartazes com fotografias da família desaparecida foram distribuídos por toda a Chapada Diamantina e cidades vizinhas. Mas nenhum vestígio da família Mendonça ou de Toninho foi encontrado. Em setembro de 2001, depois de 2 meses de buscas intensivas sem resultados, as autoridades foram forçadas a reduzir a operação de resgate. O caso foi classificado como desaparecimento sem resolução e transferido para a Polícia Civil para investigação criminal de longo prazo. Os familiares da família Mendonça, pais, irmãos, tios e avós, tanto de Roberto quanto de Márcia, nunca aceitaram a suspensão das buscas. Contrataram detetives particulares, organizaram expedições de busca independentes e ofereceram recompensas substanciais por qualquer informação sobre o destino de seus entes queridos. Durante os anos seguintes, dezenas de pistas falsas foram investigadas. Pessoas alegaram ter visto a família em outras cidades, outros estados e até mesmo em outros países. Cada relato foi cuidadosamente investigado e sistematicamente descartado. Em 2003, 2 anos após o desaparecimento, a família de Roberto contratou uma empresa especializada em buscas por pessoas desaparecidas para fazer uma nova tentativa. A empresa trouxe tecnologia mais avançada, incluindo radares de penetração no solo e equipamentos de sonar para explorar corpos d'água mais profundos. A nova busca durou 3 meses e custou mais de R$ 200 mil, mas também não produziu resultados.
Em 2005, exploradores amadores alegaram ter descoberto uma gruta previamente desconhecida que correspondia à descrição da Gruta do Cristal mencionada por Toninho. A descoberta gerou esperança renovada e uma expedição completa foi organizada para explorar o local. A gruta realmente existia e tinha algumas das características descritas por Toninho: formações cristalinas interessantes e uma pequena cachoeira subterrânea. Mas não havia vestígios de presença humana recente, e análises detalhadas confirmaram que a família Mendonça nunca havia estado naquele local. Ao longo dos anos, o caso da família Mendonça se tornou parte do folclore local da Chapada Diamantina. Guias turísticos contavam a história para visitantes como um lembrete sobre a importância da segurança e da contratação de profissionais qualificados. A história se tornou também um símbolo dos perigos ocultos que podiam aguardar aventureiros despreparados na natureza selvagem do interior baiano. Para os moradores de Lençóis, o desaparecimento representou uma tragédia que afetou toda a comunidade. A cidade dependia economicamente do turismo, e a publicidade negativa gerada pelo caso assombrou o setor turístico local durante anos. A gente ficou com medo de que os turistas parassem de vir, lembrava seu Benedito em entrevistas anos depois. Aquela família era gente boa, gente educada. Foi uma tragédia que marcou a cidade inteira. Em 2010, 9 anos após o desaparecimento, as famílias de Roberto e Márcia fizeram uma cerimônia memorial na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Lençóis. Foi um reconhecimento implícito de que provavelmente nunca encontrariam seus entes queridos vivos, mas também uma afirmação de que nunca desistiriam completamente de procurar respostas. Durante a cerimônia, o padre local, Padre João, observou: às vezes Deus chama pessoas para casa de maneiras que não conseguimos entender. Nossa fé nos ensina a aceitar mistérios que estão além da compreensão humana, mas nosso amor pelos que perdemos nunca diminui. Os anos passaram e, gradualmente, o caso da família Mendonça foi se tornando uma memória dolorosa que a comunidade preferia não discutir frequentemente. Novos turistas chegavam, novas aventuras eram organizadas e a vida continuava na Chapada Diamantina. Mas o mistério nunca foi completamente esquecido. Em julho de 2021, exatamente 20 anos após o desaparecimento original, uma descoberta completamente inesperada reabriria o caso de maneira dramática. Dr. Helena Carvalho era uma geóloga de 34 anos, professora da Universidade Federal da Bahia, especializada em espeleologia e formações kársticas. Ela havia chegado à Chapada Diamantina em junho de 2021 para conduzir pesquisas sobre sistemas de cavernas ainda não explorados, como parte de um projeto financiado pelo CNPq para mapear e catalogar o patrimônio espeleológico do Parque Nacional. Doutora Helena trabalhava com uma equipe pequena, mas altamente qualificada: 2 estudantes de pós-graduação em geologia, um especialista em mapeamento 3D e um fotógrafo científico especializado em documentação subterrânea. Durante 3 semanas, a equipe havia explorado e documentado dezenas de cavernas menores e sistemas de túneis que nunca haviam sido cientificamente catalogados. Seu trabalho era meticuloso. Cada caverna era mapeada precisamente, fotografada extensivamente e analisada geologicamente para determinar sua idade, formação e significado científico. Na manhã de 12 de julho de 2021, a equipe estava explorando um sistema de cavernas no vale do rio Mucujezinho, quando fizeram uma descoberta que mudaria tudo. "Professora Helena", chamou Marcos, um dos estudantes de pós-graduação, "tem algo estranho aqui que a senhora precisa ver." Doutor Helena se aproximou do local onde Marcos estava apontando sua lanterna. Parcialmente enterrado sob sedimentos acumulados durante décadas,
havia algo que claramente não pertencia ao ambiente natural da caverna. Era um pedaço de tecido sintético azul, desbotado pelo tempo e pela umidade, mas ainda reconhecível como parte de uma roupa humana. Não mexam em nada, instruiu Dr. Helena imediatamente. Isso pode ser evidência de algo muito sério. Com cuidado extremo, usando luvas e instrumentos de escavação arqueológica, a equipe começou a expor cuidadosamente a área ao redor do tecido. O que descobriram nas horas seguintes foi perturbador e significativo. Havia mais pedaços de roupas, incluindo fragmentos de uma camiseta infantil, partes de tênis deteriorados e restos de uma mochila de nylon que havia se desintegrado parcialmente, mas ainda preservava sua forma básica. Mais importante, havia ossos humanos. Doutor Helena, que havia feito cursos de antropologia forense durante sua formação, reconheceu imediatamente que estavam olhando para restos de múltiplas pessoas. Ossos que claramente pertenciam a indivíduos de diferentes idades e tamanhos corporais. Pessoal, disse com voz grave, vamos parar imediatamente e chamar as autoridades. Isso é uma cena de crime. A equipe saiu da caverna e Dr. Helena telefonou imediatamente para a Polícia Civil de Lençóis, relatando a descoberta de restos humanos numa caverna previamente inexplorada. A resposta das autoridades foi rápida e comprometida. Em menos de 6 horas, uma equipe de investigação completa havia chegado ao local. Detetives da Polícia Civil, peritos criminais, um antropólogo forense de Salvador e representantes do Instituto Médico Legal. Delegado Carlos Mendes, responsável pela investigação, era um homem experiente de 52 anos que havia trabalhado em casos de desaparecimento durante toda a sua carreira. Quando Dr. Helena descreveu a natureza e a localização da descoberta, ele imediatamente conectou os achados com o caso não resolvido da família Mendonça. 20 anos depois, murmurou enquanto examinava os primeiros relatórios. 20 anos e finalmente temos algo concreto. A escavação forense completa dos restos humanos levou 5 dias e foi conduzida com precisão científica. Cada osso foi catalogado, fotografado em sua posição original e cuidadosamente removido para análise laboratorial. Cada fragmento de roupa ou equipamento foi documentado e preservado como evidência potencial. Os resultados preliminares confirmaram o que delegado Mendes já suspeitava. Os restos pertenciam a 5 indivíduos, 4 de uma família e um homem adulto adicional, que haviam morrido aproximadamente 20 anos antes. A análise de DNA, conduzida em laboratórios de Salvador e confirmada por laboratórios independentes em São Paulo, confirmou definitivamente a identidade dos restos: Roberto Mendonça, Márcia Santos Mendonça, Luciana Mendonça, Gabriel Mendonça e Antônio Silva. Após 20 anos de mistério, a família desaparecida havia finalmente sido encontrada. Mas a descoberta dos restos trouxe novas perguntas perturbadoras que foram ainda mais difíceis de responder do que o paradeiro original da família. A caverna onde os corpos foram encontrados não correspondia a nenhuma das grutas que haviam sido exploradas durante as buscas intensivas de 2001. Estava localizada numa área que havia sido vasculhada múltiplas vezes por equipes de resgate experientes. Mas a entrada da caverna estava tão bem escondida por vegetação e formações rochosas que havia passado despercebida por investigadores anteriores. Mais intrigante ainda, a análise forense inicial dos ossos não revelou evidências óbvias de trauma, violência ou causa de morte. Os corpos pareciam ter morrido de causas naturais, mas a disposição dos restos sugeria que algo incomum havia acontecido. É como se eles tivessem simplesmente parado, observou o Dr. Sandra Lima, a antropóloga forense que conduziu a análise inicial. Não há sinais de luta,
Não há sinais de ferimentos traumáticos, mas 5 pessoas saudáveis não morrem simultaneamente de causas naturais numa caverna. A posição dos corpos, quando foram descobertos, também era peculiar. Estavam agrupados numa área relativamente pequena da caverna, como se tivessem procurado abrigo ou proteção. As roupas e equipamentos estavam espalhados de maneira que sugeria que haviam permanecido no local por muito tempo sem serem perturbados. Mas talvez o aspecto mais perturbador da descoberta fosse a própria caverna onde os restos foram encontrados. A Gruta do Cristal, que Toninho havia descrito à família Mendonça, realmente existia e correspondia exatamente às características que ele havia mencionado. Formações cristalinas deslumbrantes, uma cachoeira subterrânea e uma beleza natural extraordinária que justificaria o entusiasmo que havia motivado a excursão fatal. Mas a gruta também tinha características que Toninho aparentemente não havia mencionado, ou talvez não soubesse. Segundo a análise geológica conduzida por Dr. Helena e sua equipe, a caverna estava localizada numa zona geologicamente instável, sujeita a deslizamentos de terra e alterações estruturais causadas pela erosão e por mudanças nas águas subterrâneas. Mais significativamente, a caverna tinha apenas uma entrada conhecida, a mesma entrada pela qual a família Mendonça havia entrado 20 anos antes. Se algo tivesse bloqueado essa entrada depois que a família entrou na gruta, eles poderiam ter ficado presos sem possibilidade de escape. Essa hipótese explicaria por que os corpos foram encontrados agrupados numa área específica da caverna, por que não havia sinais de violência ou trauma e por que as buscas de 2001 não conseguiram localizar a família, apesar de esforços intensivos. Mas levantava uma pergunta ainda mais perturbadora. Se a entrada da caverna havia sido bloqueada em 2001, o que a havia desbloqueado 20 anos depois, permitindo que Dr. Helena e sua equipe descobrissem os restos? A resposta a essa pergunta revelaria detalhes sobre o destino da família Mendonça que eram ainda mais chocantes e inexplicáveis do que qualquer pessoa havia imaginado. A investigação que revelaria a verdade sobre o destino da família Mendonça começou com uma descoberta aparentemente insignificante. Uma pequena câmera digital encontrada entre os pertences espalhados na Gruta do Cristal. Doutor Helena Carvalho havia notado o objeto durante a escavação forense, parcialmente enterrado sob sedimentos a poucos metros dos restos humanos. Era uma câmera Kodak CD40, modelo que havia sido lançado no mercado brasileiro em 2000. Equipamento de ponta para a época, mas que havia se deteriorado significativamente após 2 décadas de exposição à umidade constante da caverna. Delegado Mendes, disse doutor Helena enquanto entregava o equipamento cuidadosamente embalado, esta câmera pode conter informações cruciais sobre o que aconteceu aqui. Se conseguirmos recuperar as imagens do cartão de memória, poderemos ter uma documentação visual dos últimos momentos da família. Delegado Carlos Mendes enviou imediatamente a câmera para o Laboratório de Tecnologia Forense da Polícia Civil em Salvador, com instruções para que os técnicos fizessem tudo o que fosse possível para recuperar dados do cartão de memória danificado. Enquanto aguardavam os resultados da análise digital, a investigação continuou através de outros métodos. A equipe forense conduziu uma análise detalhada da própria caverna, mapeando cada túnel, cada formação rochosa e cada característica geológica que pudesse explicar como 5 pessoas haviam morrido sem deixar vestígios de trauma ou violência. A Gruta do Cristal se revelou mais complexa e perigosa do que qualquer pessoa havia imaginado inicialmente. O sistema de cavernas se estendia por mais de 2 quilômetros no subsolo,
com múltiplos níveis conectados por passagens estreitas e poços verticais que desciam a profundidades consideráveis. Dr. Helena e sua equipe descobriram que a gruta estava sujeita a um fenômeno geológico raro, mas bem documentado em sistemas de cavernas calcárias. Inundações súbitas causadas por mudanças no lençol freático subterrâneo. Durante a estação chuvosa, explicou o Dr. Helena em seu relatório técnico, águas subterrâneas podem subir rapidamente dentro da caverna, criando correntes poderosas que podem arrastar pessoas e objetos para áreas mais profundas do sistema. Quando as águas recuam, podem deixar para trás sedimentos que bloqueiam passagens e alteram completamente a topografia interna da gruta. Essa descoberta oferecia uma explicação preliminar para o que poderia ter acontecido com a família Mendonça, mas ainda deixava muitas perguntas sem resposta. A resposta chegou uma semana depois, quando o laboratório de Salvador conseguiu uma recuperação parcial dos dados da câmera digital. Dos 127 arquivos de imagem originalmente armazenados no cartão de memória, os técnicos conseguiram recuperar 89 fotografias em condições variáveis de qualidade. Muitas estavam danificadas por corrosão digital, mas 34 imagens estavam suficientemente preservadas para análise detalhada. As fotografias contavam uma história que era simultaneamente esclarecedora e perturbadora. As primeiras imagens recuperadas mostravam a família durante os primeiros dias da viagem. Fotos da Cachoeira da Fumaça, da Gruta da Lapa Doce, das Cachoeiras do Serrano. Eram imagens alegres de uma família aproveitando suas férias, exatamente como Roberto havia planejado. Depois, vinham as fotos da manhã de 14 de julho. A família preparando-se para partir da pousada, a caminhada pela trilha, os momentos de descanso durante a jornada até a gruta. Toninho aparecia em várias dessas imagens, sorrindo e apontando características interessantes da paisagem. Mas foram as últimas fotografias que revelaram o que realmente havia acontecido na Gruta do Cristal. A imagem número 119 mostrava a entrada da gruta, com a família posando na frente da abertura rochosa. Todos pareciam animados e confiantes. Toninho estava explicando algo, provavelmente as precauções de segurança antes de entrarem. A imagem 120 era interna, mostrando os primeiros metros do túnel principal da caverna. As formações cristalinas eram realmente espetaculares, justificando completamente o entusiasmo que havia levado a família a fazer a excursão. A imagem 121 mostrava a cachoeira subterrânea que Toninho havia prometido. Era exatamente como ele havia descrito, uma queda d'água cristalina caindo numa piscina natural, com o som ecoando magnificamente pelas paredes da caverna. Luciana havia fotografado a família nadando na piscina subterrânea. Gabriel aparecia mergulhando na água gelada. Roberto e Márcia relaxavam nas bordas da piscina natural, e Toninho observava com satisfação o sucesso de sua excursão especial. Mas a imagem 125 mostrava algo diferente. A fotografia estava um pouco desfocada, como se Luciana tivesse se movido rapidamente ao tirar a foto. Mas era possível ver Toninho apontando urgentemente para algo fora do quadro da imagem. Sua expressão havia mudado completamente. Não era mais o guia confiante e relaxado das fotos anteriores, mas alguém claramente preocupado. A imagem 126 mostrava o que havia chamado a atenção de Toninho. A água estava começando a entrar rapidamente na caverna através de fissuras nas paredes rochosas. Não era o fluxo normal da cachoeira subterrânea, mas múltiplas correntes de água que apareciam simultaneamente de direções diferentes. A última imagem recuperável, número 127, foi tirada em condições de pouca luz e estava severamente borrada.
Mas era possível distinguir figuras humanas movendo-se rapidamente, água correndo pelo chão da caverna e Toninho gesticulando na direção da saída. As informações técnicas dos arquivos de imagem revelaram que todas essas fotografias foram tiradas entre 11h45 e 12h37 de 14 de julho de 2001. Em menos de uma hora, a excursão de sonho da família Mendonça havia se transformado numa emergência desesperadora. Dr. Helena Carvalho analisou as fotografias, junto com os dados geológicos que sua equipe havia coletado, e reconstruiu o que provavelmente havia acontecido. A família entrou na gruta durante uma manhã aparentemente normal, explicou em sua apresentação para delegado Mendes. Mas o que Toninho não sabia é que uma tempestade severa estava se aproximando da região. Chuvas intensas, a vários quilômetros de distância, começaram a afetar o lençol freático, causando um aumento súbito no nível das águas subterrâneas. Quando a água começou a entrar na caverna, eles tentaram sair rapidamente. Mas a única saída conhecida, a mesma entrada pela qual haviam entrado, já estava sendo bloqueada por água e sedimentos carregados pela corrente. As evidências geológicas confirmavam essa hipótese. A equipe de Dr. Helena encontrou marcas de água nas paredes da caverna que indicavam que o nível havia subido rapidamente até aproximadamente 2 metros de altura, inundando completamente os túneis inferiores e bloqueando efetivamente todas as rotas de escape. Eles ficaram presos, continuou Dr. Helena. A água não era profunda o suficiente para se afogar, mas era suficiente para bloquear completamente a saída. E como a caverna tem apenas uma entrada conhecida, não havia rota alternativa de escape. A análise dos restos humanos, conduzida pela antropóloga forense Dr. Sandra Lima, confirmou essa teoria de maneira trágica e definitiva. Os 5 indivíduos morreram de desidratação e hipotermia, revelou Dr. Sandra em seu relatório final. Não há evidências de violência, acidente ou qualquer trauma físico. Eles simplesmente ficaram presos numa caverna úmida e fria, sem acesso a água potável ou comida e sem possibilidade de escape. Baseando-me na análise dos ossos e na posição dos corpos, estimo que sobreviveram por aproximadamente 5 a 7 dias após ficarem presos. Passaram esse tempo procurando por uma saída alternativa, tentando sinalizar para equipes de resgate e, finalmente, se agrupando numa área da caverna onde pensaram que teriam a melhor chance de sobrevivência. A evidência mais comovente dessa luta desesperada pela sobrevivência foi encontrada nas paredes da caverna, próximo aos restos humanos. Gravadas na pedra calcária macia com uma chave ou algum objeto metálico, havia mensagens que a família havia deixado durante seus últimos dias. 14:7, presos na gruta. A água bloqueou saída, tentando encontrar outra saída. Roberto. 15:7, sem comida, pouca água. Gabriel está bem. Continuamos procurando. Márcia. 16:7, Toninho machucou perna tentando escalar. Não conseguimos sair. Se alguém encontrar isto, nossa família nos ama. Luciana. 18:7, água baixou, mas entrada ainda bloqueada. Muito frio, rezando por milagre. R+im, mas ele plugé. A última mensagem, gravada com letra trêmula e quase ilegível, dizia simplesmente: perdão por ter trazido vocês aqui, Toninho. Delegado Mendes teve que fazer uma pausa durante a leitura dessas mensagens. Em seus 30 anos de carreira policial, nunca havia encontrado evidência tão direta e pessoal dos momentos finais de vítimas de tragédia. Mas a descoberta das mensagens também revelou aspectos sobre Toninho que complicavam a avaliação de sua responsabilidade pela tragédia. Contrariamente às suspeitas iniciais de que ele poderia ter sido negligente ou incompetente, as evidências sugeriam que Toninho havia realmente conhecimento sobre a gruta e havia tentado desesperadamente salvar a família durante os dias que ficaram presos.
Marcas nas paredes da caverna mostravam que alguém, provavelmente Toninho, baseado nas referências de Luciana sobre sua perna machucada, havia tentado escalar paredes rochosas quase verticais numa tentativa de encontrar uma saída alternativa. Outros indícios sugeriam que ele havia explorado sistematicamente cada túnel e cada passagem da caverna, procurando qualquer rota que pudesse levar à superfície. Toninho cometeu um erro fatal ao levar a família para uma gruta que ele não compreendia completamente, observou o delegado Mendes. Mas as evidências sugerem que ele fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar essas pessoas, depois que percebeu a gravidade da situação. A questão, que ainda permanecia sem resposta, era por que a gruta havia permanecido inacessível durante 20 anos, e o que havia mudado em 2021 para permitir que Dr. Helena descobrisse os restos. A resposta veio através de uma análise detalhada dos registros meteorológicos e geológicos da região durante as 2 décadas entre o desaparecimento e a descoberta. Dr. Helena descobriu que a tempestade de julho de 2001, que havia causado a inundação da gruta, foi parte de um evento climático extremo que alterou permanentemente a hidrologia subterrânea da região. As águas que inundaram a caverna depositaram toneladas de sedimentos na entrada, criando uma barreira natural que bloqueou completamente o acesso por anos. Durante quase 2 décadas, explicou Dr. Helena, a entrada da gruta permaneceu completamente oculta sob sedimentos, vegetação e formações rochosas que se acumularam como resultado da inundação original. O que mudou em 2021 foi uma combinação de fatores. Secas prolongadas durante os anos anteriores fizeram com que o lençol freático baixasse significativamente, e chuvas intensas em maio de 2021 causaram erosão que gradualmente expôs novamente a entrada original. Essencialmente, a natureza havia ocultado a cena da tragédia por 20 anos, e depois a havia revelado novamente através dos mesmos processos geológicos que haviam causado a tragédia original. A descoberta também explicou por que as buscas intensivas de 2001 não haviam conseguido localizar a família. Durante as semanas imediatamente após o desaparecimento, a entrada da gruta estava completamente bloqueada e coberta por sedimentos frescos que pareciam parte natural da paisagem. Mesmo exploradores experientes, passando a poucos metros do local, não teriam suspeitado que havia uma caverna enterrada ali. Com todas as evidências analisadas e a sequência de eventos reconstruída, delegado Mendes pôde finalmente fechar o caso que havia assombrado a Chapada Diamantina por 2 décadas. A família Mendonça e Antônio Silva morreram em decorrência de uma tragédia natural, declarou em sua apresentação final para a imprensa. Não houve crime, não houve negligência criminal, não houve conspiração. Foi uma combinação trágica de circunstâncias climáticas extremas, conhecimento incompleto sobre os perigos da caverna e azar extraordinário. Toninho Silva cometeu erros de julgamento ao levar a família para uma gruta que ele não compreendia completamente. Mas as evidências mostram que ele fez tudo o que pôde para salvar essas pessoas depois que a situação se tornou perigosa. Os restos da família Mendonça foram entregues aos familiares sobreviventes para sepultamento adequado. Depois de 20 anos de incerteza, Roberto, Márcia, Luciana e Gabriel finalmente puderam ter o funeral que suas famílias haviam desejado dar-lhes desde 2001. Antônio Silva foi enterrado no cemitério de Lençóis, com uma cerimônia simples, mas digna paga pelos familiares da família Mendonça. Um reconhecimento de que, apesar de seus erros, ele havia morrido tentando salvar as pessoas que havia levado à tragédia. A descoberta também teve impactos importantes para a comunidade turística da Chapada Diamantina.
As autoridades implementaram regulamentações mais rigorosas para guias turísticos, exigindo licenciamento formal, treinamento em primeiros socorros e conhecimento certificado sobre os perigos específicos de cada área de visitação. Um sistema de comunicação de emergência foi estabelecido, permitindo que guias reportassem sua localização e status regularmente durante excursões para áreas remotas. Placas de advertência foram instaladas em trilhas principais, alertando visitantes sobre os perigos das cavernas não mapeadas e sobre a importância de contratar apenas guias licenciados e experientes. Dr. Helena Carvalho continuou sua pesquisa na região, mas com um foco renovado na identificação e mapeamento de sistemas de cavernas que poderiam representar perigos similares para turistas futuros. A tragédia da família Mendonça não pode ser desfeita, disse em uma entrevista para a revista National Geographic Brasil. Mas podemos usar o que aprendemos para prevenir tragédias similares no futuro. A Gruta do Cristal foi permanentemente fechada para visitação turística. Uma placa memorial foi instalada na entrada, contando a história da família Mendonça e servindo como lembrete sobre os perigos ocultos que podem aguardar aventureiros despreparados na natureza selvagem. Para os moradores de Lençóis, a resolução do mistério trouxe um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque finalmente tinham respostas para perguntas que haviam assombrado a comunidade por décadas. Tristeza, porque essas respostas confirmaram que 5 pessoas boas haviam morrido de maneira trágica e evitável. A gente sempre soube que eles tinham morrido, disse seu Benedito, agora com 78 anos, mas ainda administrando a pousada Vila Serrana. Mas ter certeza é diferente de saber. Agora, eles podem descansar em paz e as famílias podem ter o fechamento que merecem. O caso da família Mendonça se tornou um estudo de caso importante em cursos de turismo ecológico, gestão de riscos em atividades de aventura e resposta a emergências em áreas naturais remotas. Universidades brasileiras e internacionais incluíram a tragédia em seus currículos como exemplo dos perigos que podem resultar de planejamento inadequado e conhecimento incompleto sobre ambientes naturais. Mas talvez o legado mais importante da família Mendonça seja a consciência renovada sobre a responsabilidade compartilhada entre turistas, guias e autoridades na promoção do turismo seguro em áreas naturais sensíveis. Roberto havia planejado a viagem para mostrar aos filhos a beleza natural do Brasil e para criar memórias familiares que durariam para sempre. De uma maneira trágica, ele conseguiu ambos os objetivos, mas não da forma que havia imaginado. A história da família Mendonça se tornou uma lembrança permanente de que a natureza, por mais bela que seja, deve sempre ser respeitada. As montanhas, cavernas e cachoeiras da Chapada Diamantina continuam atraindo visitantes de todo o mundo. Mas agora, com maior consciência dos perigos ocultos que podem aguardar os despreparados. E nas noites silenciosas de Lençóis, quando o vento sopra através das formações rochosas antigas da Chapada Diamantina, os moradores mais velhos às vezes dizem que podem ouvir ecos distantes, vozes de uma família que veio procurando aventura e encontrou eternidade, lembrando a todos que algumas aventuras exigem um preço mais alto do que qualquer pessoa deveria ter que pagar. A família Mendonça finalmente havia encontrado a paz que havia sido negada a eles por 20 anos. Mas sua história continuará servindo como um lembrete perpétuo de que na natureza selvagem a linha entre aventura e tragédia pode ser tão fina quanto a diferença entre um dia ensolarado e uma tempestade inesperada.